A partilha de ideias continua neste 13º painel da Advocatus Summit. Vamos agora ao encontro da responsabilidade das empresas no que respeita à divulgação de informações sensíveis que sejam importantes para os seus clientes e para os mercados e sociedades em que se inserem. Uma conversa em que contamos com a presença de Susana Figueiredo, Procuradora da República e docente no SES, Carlos Martins Ferreira, Diretor Jurídico do Grupo Jerónimo Martins, moderação do debate com o tema Whistleblowing, novas obrigações das empresas, cabe a Catarina Veiga Ribeiro, of Counsel da Miranda e Associados. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite à Advocatus Summit. É com imenso gosto que estou aqui em representação da Miranda e Associados. É com imenso gosto também que vos recebo aos dois para esta conversa, que eu acho que se espera estimulante, dada a pertinência e atualidade do tema. São questões, obviamente, de maior importância para os seus destinatários e que vão já, em junho próximo, entrar em vigor. E por isso, como sabemos, o pacote legislativo que foi aprovado no final do ano passado, o Decreto-Lei 109/E de 2021, de 20 de dezembro, e também a Lei 93/2021, de 9 de dezembro, traz efetivamente grandes desafios aos seus destinatários. Destinatários esses que são pessoas coletivas, públicas ou privadas, e aqui incluindo o Estado, portanto, com mais de 50 trabalhadores que têm que obedecer a este programa de cumprimento normativo que aí vem. Programa esse que tem vários instrumentos principais, digamos assim, portanto, não só a obrigação da implementação de canais de denúncia, e daí o nome do nosso painel, aquilo a que vulgarmente todos nós conhecemos pelos canais de whistleblowing, mas traz também o desafio de implementação de códigos de conduta, de plano de prevenção de riscos, nomeação de compliance officers e, o que eu acho também muito relevante para a nossa cultura, a obrigação de dar formação aos trabalhadores. E, portanto, toda esta panóplia de instrumentos segue na sequência de uma intenção e de um esforço do Poder Executivo e também Legislativo, obviamente, de pôr em prática as melhores políticas internacionais. E começo por si, Susana, precisamente porque estamos a falar desta intenção de combater estes fenómenos de criminalidade económico-financeira complexa e silenciosos, como sabemos. E, portanto, a primeira pergunta vai para si, de acordo com a sua experiência, obviamente, enquanto magistrada, que é saber se acha que esta passagem à prática de todos estes ideais de governança corporativa se vão ajudar a combater esta criminalidade, se vamos ter melhores números, digamos assim, de processos concluídos e não arquivados, se vai haver, pronto, na prática, um maior combate a este tipo de criminalidade. Antes de mais, obrigada pelo convite, estar aqui presente convosco, é um prazer. Acho que é sempre de louvar, não é? Estas boas intenções e estes programas, o cumprimento com as diretrizes europeias. A verdade é que este programa, que passa, que é um bocadinho mais complexo do que também estes diplomas, mas tem a ver com alterações também ao Código Penal e também à lei das responsabilidades titulares de cargos políticos e outras normas a nível societário, é extremamente complexo e é assim uma espécie de uma laranja amarga e doce. E não é um poema. E é uma prosa algo complicada na forma como está escrita, às vezes com algumas coisas um bocado absurdas, até por exemplo, um teatro absurdo. Estou a dizer, por exemplo, a questão dos programas de cumprimento normativo, que são extremamente importantes do ponto de vista da prevenção e que à partida seria uma coisa de louvar, não é assim nada tão novo que já não houvesse com os chamados planos anticorrupção, que também já existiam, na maior parte das instituições públicas e, portanto, do ponto de vista das entidades públicas, não traz grande novidade. E, por outro lado, a essência destes programas, que à partida é uma obrigação, para mostrar uma contradição, é simultaneamente, no caso
de uma entidade pública, melhor, uma entidade privada, ter cometido um crime e, na qualidade de pessoa coletiva, ser responsabilizada, é visto o cumprimento deste dever, por exemplo, como um requisito para a aplicação, uma atenuação especial da pena ou medidas de substituição da pena de multa. Ou seja, isto é a mesma coisa que dizer, cidadão, está a cumprir um dever, não atravessa no sinal vermelho e, por isso, cometeu um crime de gravidade muito variada, por exemplo, de corrupção, vamos-lhe atenuar a pena, porque tem, eu estou a ser um bocado irónica, mas é quase como algo que há à partida um dever e cujo incumprimento constitui uma contraordenação, passa simultaneamente, quando cumprido, a ser, claro que isto obviamente vai ter que ter, depende da prática nos tribunais, mas pode vir a ser uma espécie de um requisito para se atribuir um prémio, aquilo que seria uma espécie de uma sanção premial e que há aqui uma contradição, a meu ver, estranha. Isso é, eu percebo o seu ponto de vista, que é, obviamente, o ponto de vista do titular da ação penal. Essa palavra. Nem todos estaremos com certeza de acordo, mas temos aqui muitas questões jurídicas para debater. Esta era só um pequeno pormenor para dizer a natureza ambígua de algumas... Que encontra em algumas, sim, em termos do regime. Passagens, pode não ser. Se a prática judicial e de aplicação de penas for correta, e isto pode refletir-se, por exemplo, no caso da suspensão provisória do processo, onde também a própria implementação de um programa de cumprimento normativo pode ser uma condição para uma suspensão provisória do processo, ou seja, o processo nem sequer ser levado a fase de julgamento, e, portanto, há aqui vários reflexos. Se as coisas forem bem aplicadas, provavelmente não haverá problemas, mas há aqui algumas contradições. Mas o que eu queria só reter, e sem prejuízo de falarmos com maior detalhe se tivermos tempo nessas questões que trouxe, e que eu vou também já pedir ao Carlos que dê a sua opinião, eu gostava só de perceber se fico com a ideia de que realmente este programa, na sua opinião, ou estes regimes, podem não trazer uma efetiva aumento do combate a esta criminalidade. O que poderá potenciar, em determinadas situações, é um aumento das notícias canalizadas para as entidades externas, para além das internas. Essa é a novidade. Primeiro, o que quer dizer um aumento de notícias não... pode não corresponder a um aumento do combate. Antes, pelo contrário. Se as instituições forem enxameadas com notícias, por exemplo, sem fundamento, ou poderá, face ao princípio da legalidade que nos vincula, poderá conduzir à abertura de... E se houver uma má gestão, tudo depende da prática, poderá enxamear os serviços de denúncias sem fundamento. Tudo depende. Mas, Catarina, deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é bastante importante. Relativamente a esta questão das denúncias, tem um outro problema, tem vários, mas um dos mais, para mim, os mais problemáticos é que, relativamente a... Isto cria também um outro problema, face ao regime que existe, por exemplo, no que respeita aos canais de denúncia interna, que a forma como o regime foi gizado pelo nosso legislador, que foi um muito bom aluno e mais papista que o Papa, passe a expressão, ao criar um sistema de precedência relativamente à denúncia interna face à denúncia externa. Leia-se, denúncia externa, a denúncia às autoridades competentes, Ministério Público, entidades de supervisão. Certo. E o que é que isso poderá levar, ou pode conduzir? Aqui aquilo que poderia ser visto como um aumento das queixas, ou que situações verdadeiramente importantes fossem trazidas por insiders, no fundo, vai haver um filtro, porque embora haja exceções a essas denúncias, poderá haver aqui algumas situações que são filtradas, não é? Muito bem. Nós também voltaremos de seguida a essa questão, porque é uma questão relevante, mas eu gostava agora de ouvir
o Carlos, tendo em conta o que a Susana disse há pouco, na perspectiva de um bocadinho, um pouco crítica sobre o direito premial que o regime traz, saber se concorda com essa perspectiva da doutora Susana Figueiredo. Por outro lado, acrescentar também, e queria esta sua opinião, que apesar de para muitas entidades públicas estes regimes poderem não trazer grande novidade, a minha opinião é que trazem muito para as empresas privadas, porque no fundo estamos a assistir pelo menos a uma mudança de mentalidade e de cultura com obrigações de transparência e de escrutínio que eu acho que não conhecíamos, ou pelo menos não tinham todas que observar. E queria ainda acrescentar aqui uma nota, que era saber também a sua opinião relativamente ao facto de, como estes programas de cumprimento normativo se vão impor às médias e grandes empresas, e havendo, na minha opinião, também uma desigualdade à partida entre o que são uma média empresa e o que é uma grande empresa, que até pode ser uma multinacional com filiais em Portugal, e, portanto, se os desafios que se põem às várias entidades e aos vários tipos de empresas se são efetivamente de alguma desigualdade ab início. Muito bem, muito obrigado, Catarina, muito obrigado pela pergunta e pelo convite para aqui estar a debater um tema que é muito atual, muito interessante, muito desafiador, mas não é novo para a maior parte das empresas, especialmente para as empresas com a dimensão da Jerónimo Martins. E eu já lá vou então às outras. Certo. Não quer dizer que também não haja novidades para empresas como a Jerónimo Martins, grandes empresas na acessão empresarial da palavra, porque médias e grandes empresas, de acordo com a diretiva do whistleblowing e a lei do whistleblowing, não coincide necessariamente com o conceito de grande e média empresa em sentido empresarial, já que a dimensão atende ao número de trabalhadores. Por exemplo, a empresa de que eu sou diretor jurídico, cotada em bolsa, holding, um dos maiores grupos empresariais portugueses e com projeção internacional, para efeitos da lei e da diretiva, uma média empresa, uma vez que tem menos de 250 trabalhadores. Portanto, é preciso perceber que o conceito é um pouco diferente do habitual. Eu queria despachar a primeira parte da pergunta, que é a minha opinião sobre o regime consagrado em termos de atenuação especial da pena para as empresas que implementem de forma adequada, suficiente e verdadeira programas de cumprimento normativo. Eu teria ido mais longe, eu teria consagrado regimes de isenção de responsabilidade para as pessoas coletivas que o fizessem. Não é novidade, é essa a solução espanhola, o artigo 31 bis do Código Penal espanhol, que consagra sistemas de isenção de responsabilidade para as empresas, para as pessoas coletivas. Estamos a falar das empresas, porque é, digamos, a pessoa coletiva por excelência no setor privado, que implementem estes programas, o que resolve alguns problemas do próprio regime dos canais de denúncia, nomeadamente, eu julgo que poderemos depois voltar um pouco mais à frente ao tema, sempre que em causa estejam situações em que a canalização das denúncias para os canais externos, para as autoridades competentes, se possa traduzir numa autoincriminação da própria pessoa coletiva. A isenção da responsabilidade permitiria resolver o problema de forma satisfatória do meu ponto de vista, mas depois lá podemos ir e discutir um pouco mais. Quanto ao resto, iremos. Este quadro normativo que foi publicado no final do ano traz muitas novidades, traz novidades para as médias empresas, se bem que o tecido empresarial português esteja, digamos, na sua maioria constituída por micro e pequenas empresas que estão colocadas de fora da aplicação obrigatória do regime. Não quer dizer que não possam voluntariamente instituir canais de denúncia, mas não são visados pelo legislador nas obrigações, nos deveres organizativos que estão subjacentes a estes programas de cumprimento normativo. E esta é a primeira nota. Para qualquer empresa, mas principalmente para as empresas de menor dimensão e com menores recursos financeiros, menores recursos humanos, isto é, pessoas
que se possam encarregar destes Destes canais de temas denúncia e destes- em primeira função ou em segunda E não só função. dos canais de denúncia, não é? Porque E não só fazer um programa encarregados, de cumprimento encarregados normativo, claro. de cumprimento normativo, Plano de prevenção elaborar de riscos, claro. planos exatamente, de prevenção de riscos, códigos de conduta, instrumentos de formação, fazer auditorias, verificar se as coisas estão a É ser difícil cumpridas. para estas É difícil, mas toda a regulação que visa deveres organizativos é extremamente difícil. A regulação que visa obrigações de non-facere é muito mais fácil de cumprir por todos, em termos de level playing field, do que obrigações de se organizar. Porque, como é óbvio, os recursos são importantes para nos organizarmos. Recursos financeiros, volto a dizer, recursos humanos, recursos técnicos, sistemas de informação, segurança de informação, tudo isso é importante para ter um verdadeiro programa de cumprimento normativo, a matéria de canais de denúncia e prevenção da corrupção. Portanto, essa dificuldade existe. É pena que o legislador português... O legislador português agora só sabe legislar de uma de duas formas. Ou com o chamado cliff effect, a lei entra em vigor imediatamente e as pessoas são surpreendidas, ou com prazos de vacatio legis que, na aparência, são grandes e suficientes, mas na prática não são, porque estas matérias são matérias de cultura ética, implicam um desenvolvimento deste sentido junto dos próprios trabalhadores e implicam, daqueles... desculpe interrompê-lo, em primeiro lugar, um diagnóstico profundo Claro, à organização, claro. não é? Porque não podemos fazer bons programas se não soubermos bem diagnosticar quais os nossos riscos, quais as nossas atividades. E se não pusermos em sobreposição, em jogo, os diversos quadros normativos, aqui houve 2 quadros normativos publicados ao mesmo tempo. O regime de prevenção da corrupção e os canais de denúncia, que são um instrumento da prevenção da corrupção, mas não só. Como sabem, o conjunto de infrações que a lei contempla, como infrações do catálogo, são todas as violações do direito da União e o legislador português quis pôr ainda a Lei 5 de 2002, portanto, toda a infração grave, organizada, a violenta, a corrupção, a pornografia infantil, enfim, tudo mais que lá quis pôr. Portanto, eu volto à minha, e é a primeira crítica que eu faço ao legislador. Bom seria que o legislador, seguindo, aliás, o parecer da CIP, na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias do Parlamento, tivesse aproveitado a possibilidade que a diretiva lhe dava de ter usado a derrogação relativamente às médias empresas e ter adiado a entrada em vigor destes deveres para dezembro de 2023. Certo. Pelo menos para essas. Teria sido... Portanto, 1 ano e não meio ano. Exatamente. Teria sido para poder... para que as empresas pudessem preparar, organizar. Exato, é isso. Repare, é o diagnóstico. As médias empresas podem partilhar recursos em determinadas circunstâncias, mas para o fazer têm que saber com quem é que podem partilhar recursos, como é que vão partilhar os recursos, o que é que vão ter de fazer para se prepararem para a partilha de recursos. E nós depois podemos voltar a falar um pouco mais à frente sobre isto. Mas estas são as minhas primeiras notas, digamos assim. Regulação é sempre difícil. Melhor seria um sistema de orientação, por exemplo, como o PIDA do Reino Unido, não é? Em vez desta visão que a União Europeia tem agora, muito SOX, não é? Muito Estados Unidos, muito obrigatório, em vez de ser orientador e soft law, não é? Porque não há como fazer depressa e bem. Claro. Só para concluir esta apreciação, e pegando na sua experiência, porque a Jerónimo Martins já tem, como sabemos e como disse, um regime de canal de denúncias interno implementado há alguns anos, se este regime traz diferenças na prática para, no fundo, o processo e o procedimento que já tinham, que o vosso grupo já tinha e outras empresas que estejam nas mesmas circunstâncias, e saber também se houve da vossa prática algum caso que tenha surgido de uma denúncia interna e que efetivamente tenha tido fundamento como uma infração
que foi depois, obviamente, tramitada internamente ou até que tenha, possivelmente, sido depois tratada externamente no caso de ter sido um crime ou uma contraordenação. O que eu puder dizer, eu digo. Claro, com certeza. Sim. Quanto à primeira parte da pergunta, sim. A Jerónimo Martins tem uma comissão de ética há 20 anos e sempre foi um canal de denúncia. Sempre foi um canal de denúncia não só para trabalhadores, mas também para os demais stakeholders, como nós dizemos, não é? As partes interessadas, portanto, os acionistas, os fornecedores, os clientes, aqueles que se relacionam com a empresa de uma forma, digamos, duradoura, e sempre foi um canal de denúncia para todo o tipo de infrações. Aliás, contrariando o parecer da CNPD, que de pouco que fez nesta matéria, fez na altura, talvez em 2009, não tenho agora a certeza, um parecer, uma deliberação sobre esta matéria das comissões de ética e dos canais de denúncia, que os circunscrevia à detecção das irregularidades financeiras. Portanto, uma visão muito fechada do tema, que as grandes empresas já viam de uma forma mais aberta, e vê-se que o legislador lhes veio a dar razão. Portanto, mais uma vez aqui há uma inversão do caminho natural que deve ser feito, porque só se deve começar pela regulação quando as empresas já não incorporaram determinadas práticas por convicção. É esta a minha perspectiva. Aqui é um bocadinho o contrário. As empresas faziam por convicção e a Jerónimo Martins não era a única. Várias grandes empresas, quase todas as que estão cotadas em bolsa em Portugal, todas estão cotadas em bolsa, têm canais de denúncia, até por força das recomendações do Governo da Sociedade. E, portanto, já existia. Há novidades que o regime introduz? Há uma disciplina diferente. E essa disciplina resulta das regras que estão estabelecidas relativamente ao tratamento das denúncias, aos prazos de resposta, etc. Há uma dificuldade particular para empresas como a Jerónimo Martins, que é um grupo, e que, portanto, tem diversas empresas em Portugal, empresas que, para efeitos da lei da diretiva, são grandes, como o Pingo Doce, como o Recheio Cash and Carry, por exemplo, só para dar 2 exemplos, e outras noutras jurisdições que também são grandes, como a JMP, a Biadronca, a cadeia polaca, ou a Jerónimo Martins Colômbia, a ARA, a cadeia colombiana. Em Portugal, o facto de termos estas empresas grandes, e não temos só estas duas que eu referi, temos outras, obriga-nos a fazer uma dispersão de canais de denúncia, porque a lei do whistleblowing, a lei 93 de 2021, ao contrário da lei que consagra o regime de prevenção da corrupção, não atendeu à figura do grupo de sociedades para as dispensar de criar canais de denúncia próprios para cada uma das grandes empresas. Portanto, nós vamos assistir a uma multiplicação de canais de denúncia, a par do canal de denúncia que podemos eventualmente vir a manter de grupo, e em cima dos canais de denúncia que outras leis já contemplam, como, por exemplo, o Código das Sociedades Comerciais, que vê o órgão de fiscalização também como um canal de denúncia para irregularidades, no nosso caso a Comissão de Auditoria, e os outros canais de denúncia que nós já temos para matérias de incidência laboral, serviço de atendimento ao colaborador e outras que existem. Portanto, essa é uma das grandes dificuldades. Digamos, mesmo tendo recursos, é a dispersão que resulta de termos de multiplicar os canais e depois de ter de jogar até com diferenças que possam resultar das jurisdições onde estamos Portugal e Polónia, não Exatamente. Porque pelo menos essas duas. Em Portugal já temos whistleblowing, já temos regime, mas na Polónia ainda não temos. A Polónia atrasou-se, mas daquilo que já se sabe, as novidades não são boas em termos de disparidade de regimes. Algumas diferenças poderão vir a ser muito importantes, como, por exemplo, uma que se discute agora, é a possibilidade de afastar as denúncias anónimas. Portanto, imaginem o que é conviver com canais de denúncia absolutamente diferentes e com espírito desse diferente, ponto de vista, absolutamente diferente. O nosso, não é? É uma das bandeiras. Exato, e ainda por cima depois com o canal de denúncia de grupo. A segunda parte da pergunta, a segunda parte da pergunta. Pressionados com o tempo, muito bem. Não é? Rapidamente, sim, tivemos denúncias internas
ou denúncias canalizadas através de sistemas de controle interno que redundaram depois em comunicações às autoridades competentes, portanto canalizadas para meios externos, em bom rigor em todas as jurisdições em que estamos. Há 2 casos que são públicos e, portanto, eu posso referir. Houve um caso de corrupção na Colômbia, relacionado com, enfim, a obtenção de vantagem para adjudicar contratos, e houve um caso de sobrefaturação de fornecedores na cadeia de abastecimento do Pingo Doce, que ficou conhecido como a Operação Rapel aqui em Portugal. Portanto, esses 2 casos resultaram dos sistemas de controle interno. Na Polónia também tivemos um que resultou, mas sobre esse não me pronunciarei, porque não é tão público. E depois há vários casos que não dão origem a processos de crime, mas que resultam de denúncias internas, com certeza. Claro. Susana, pegando agora aqui neste exemplo que o Carlos trouxe, portanto, que houve efetivamente uma denúncia interna que depois evoluiu externamente para um processo crime, não é? Porque se chegou à conclusão, depois das investigações internas, que estávamos perante uma prática de um crime ou de uma contraordenação, que também pode, obviamente, acontecer. Queria frisar aqui um aspecto que é o seguinte: o regime geral de proteção do denunciante de infrações o legislador preza imenso, não só a proteção alargada que confere ao denunciante, não é, com a proibição de atos de retaliação, mas também se alicerça na confidencialidade da informação e também na confidencialidade da identidade do denunciante, ou seja, há um direito ao anonimato. E se o denunciante não for anónimo, essa identidade deve ser preservada, portanto, não conhecida. Evoluindo a investigação interna para um processo normal, externo, temos o problema de que, obviamente, esta proteção, este anonimato vai deixar de existir. Há um momento em que não é, que pode deixar de existir. Bem, eu gostava de ouvir a sua opinião relativamente aqui a aquilo que se promete. Como eu não resisto a responder, era impossível. A questão da isenção, sim, a questão. Porque o Carlos acabou fazendo jus aos seus antecedentes profissionais de estabelecer um critério que eu acho que era extremamente importante, que é a implementação efetiva e real. Mas a lei não diz isso. A lei diz adoção, implementação. O meu problema é exatamente o facto da lei simplesmente dizer que a mera adoção e implementação, e não diz efetiva, e parece-me a mim que será difícil de dizer que num caso em que um crime, por exemplo, de corrupção, se verificou, se possa então dizer, e que é atribuído a responsabilidade à pessoa coletiva, que este programa seja efetivo. Portanto, acho que há uma contradição nos termos, dado a maneira como a responsabilidade das pessoas coletivas está gizada pelo legislador, no artigo 11. Não quero aqui entrar em pormenores jurídicos para não ser maçadora, mas nos casos em que as práticas que vinculam as pessoas coletivas, os seus agentes, ou um titular de uma pessoa com uma posição de liderança, no caso em que vão contra os programas normativos, nem sequer há responsabilidade. Portanto, temos que ter uma situação que efetivamente viole o programa de cumprimento normativo e, portanto, torna-se um bocado contraditório do ponto de vista lógico, parece-me, vir depois a considerar que a existência de um programa, que neste caso poderá ser um programa de fachada, e esse é um perigo. Um perigo do ponto de vista é utilizado para efeitos desses sistemas que têm isenção de responsabilidade, e em Portugal, a meu ver, bem, embora ele possa ser considerado para efeitos da pena, não, por si só, não pode conduzir a uma isenção de responsabilidade. Estou-me a lembrar da experiência que nós já temos de 15 anos a trabalhar na área de corrupção, por exemplo, com os planos. Há muitas instituições, estou-me a lembrar de uma em particular, importante neste país, que tinha um programa de cumprimento normativo, chamado Plano Anticorrupção, e quem violou foi o seu autor. Portanto, ele sabia que perfeitamente, neste caso serviu bastante ao Ministério Público para provar o dolo, porque obviamente não se podia dizer que desconhecia as regras que expressamente tinha violado e que tinha adotado numa determinada instituição pública. Esta é uma mais-valia, efetivamente,
Eu não quero estar aqui só a dizer mal, não quero estar aqui porque claro. acho que é o aspecto, obviamente, que o normal. É muito fácil ficarmos felizes com toda esta panóplia legislativa. Mas, voltando à questão da Catarina, e no que respeita à questão do anonimato, também outro ponto de fragilidade desse sistema é a grande dispersão. Nomeadamente, a Lei de Proteção do Denunciante visou, de certa forma, ou anuncia como seu propósito, uniformizar, ainda que nos termos da diretiva, no fundo o que se diz é criar um standard mínimo de procedimentos, porque os procedimentos de canais de denúncia, por exemplo, interna, estão espalhados, e externa, estão espalhados por diversos regimes legais, a nível da prevenção do branqueamento, a nível das instituições de crédito, sociedades financeiras, os hospitais empresariais, as unidades empresariais hospitalares têm um sistema. Olha, existe um conjunto de regimes legais que, no fundo, vêm cruzar com este. Também em matéria de proteção, no que respeita ao anonimato, à questão do anonimato, do ponto de vista, por exemplo, da corrupção, mas não só, poderíamos chamar aqui à colação, no que respeita à corrupção, existe um diploma específico que veio alterar a Lei 5 de 2002, que se refere à proteção do denunciante em casos de corrupção, é um regime especial e que, portanto, se sobrepõe, em alguns casos, nas partes que seja mais vantajosa, a este regime geral, e temos a Lei de Proteção das Testemunhas. E a Lei de Proteção de Testemunhas, que a partir diríamos vai ser aplicado, ou pode ser aplicado, mas dificilmente. Por exemplo, diz a lei, pegando num caso, está mais pensado, particularmente pensada para a criminalidade violenta, mas não só. Prevê também no seu texto, por exemplo, que alguma criminalidade económica ou financeira, desde que punida com pena superior a 8 anos, que é difícil, dentro da panóplia de crimes que aqui estão em causa, que afetam os interesses da União, ir enquadrar ali nesta moldura penal já bastante, criminalidade muito grave. Para poderem beneficiar deste regime. Eu acho que isto vai ser interessante, porque vai implicar muito esforço e um rendilhado interpretativo. E essa é a parte má, tem a ver com a dispersão dos regimes. Mas, por exemplo, no caso da corrupção, acaba por ser possível aplicar o regime de anonimato, mercê de uma norma que já veio criar especificidades relativamente à norma da proteção de testemunhas. Mas depois temos que juntar estes sistemas todos, ou seja, isto que realmente foi criado com muita boa vontade, do ponto de vista do aplicador de direito, vai parecer um bocadinho uma manta de retalhos, como tem sido sempre, e perdoe-me que o diga, todas as intervenções que às vezes têm sido, se calhar cheio de boa vontade, realizadas neste domínio da criminalidade económica ou financeira, que vai fazendo alterações pontuais sem verdadeiramente unificar certo. E harmonizar o regime, o que cria uma insegurança interpretativa enorme. Por exemplo, neste caso... Sim, e problemas práticos de aplicação não também. É práticas, é mesmo, vai criar muita insegurança do ponto de vista jurídico. Esta questão, que é de saber, porque depois temos regimes gerais, normas especiais, e como sabe, o regime geral não revoga a lei especial, claro. E quando a lei especial não salvaguarda, ou seja, vai exigir muitas acrobacias interpretativas e provavelmente vai criar bastante insegurança. E essa é a minha primeira impressão, tudo dependerá da prática. Nós já estamos habituados, quem trabalha nesta área, a fazer uma espécie de jogo, acrobacias, para conseguir levar as coisas a algum lado. E este parece-me que é mais um desafio. É mais um desafio e há mais, e eu tenho mais, e nós estamos pressionados com o tempo, mas eu gostava ainda disseram-nos que temos agora só mais 5 minutos, em teoria, e ainda tínhamos aqui muitos assuntos para falar, portanto vou tentar ser breve e pedia-vos para ser breve. Catarina, só respondendo muito diretamente à questão, a proteção das testemunhas, por exemplo, em algumas situações será possível das testemunhas utilizando a Lei de Proteção de Testemunhas, nos casos em que tal seja possível, parece-me que através da ideia das testemunhas de especial vulnerabilidade
e, uma vez que é meramente exemplificativa, se possa buscar a vulnerabilidade económica destes denunciantes para, de alguma forma, tentar, com alguma habilidade, aplicar esta norma. No que respeita à corrupção, essa proteção está expressamente prevista durante o inquérito e acaba com a acusação. Certo. Ou seja, acaba com a acusação, tem a ver com os direitos de defesa. Depois, há a possibilidade de alguma proteção, mas não garantir o anonimato. Portanto, muito importante também do ponto de vista da formação, quando se dá a formação, explicar estas nuances aos trabalhadores, não é? Que aquilo que internamente é garantido, se o processo evoluir externamente para outro estádio, obviamente que o anonimato e o direito à confidencialidade da identidade de algum modo desaparece. Sim, a cultura ética, só para dizer isto, uma frase. Portanto, a cultura, o que está por detrás deste dever de denúncia é uma cultura ética. Portanto, os denunciantes têm que perceber que não há aqui uma cultura de delação, há uma cultura ética de denúncia. Sim. E que a confidencialidade que é garantida no canal interno se pode perder no canal externo. É verdade, devem ser avisados disso. Deve ser logo um dos avisos principais que é dado quando se acede às plataformas ou aos canais de denúncia. Mas é uma consequência normal do Estado de Direito. O processo penal é, por natureza, na fase posterior à acusação, público. Claro. Não é? E os direitos de defesa têm que ser compaginados com esta ideia da publicidade da audiência, imediação da prova. Tudo isto só se pode obter se a testemunha estiver ali e for conhecida. Claro. Não é? A lei de proteção de testemunhas, pois a lei 93/99 não serve para isto, não é? Em tese, porque tem em vista casos em que haja risco para a vida, a integridade física ou psicológica do denunciante, da testemunha, não é? Portanto, será mais raro. Mas é uma consequência normal, parafraseando um colega nosso, o Dr. Rui Patrício, ele diz, e eu concordo inteiramente, ele diz pelas suas razões e eu digo pelas minhas, os fins não justificam os meios. Não é? É preciso perceber isso. Há aqui uma questão importante que eu gostava ainda de abordar, que são outras dificuldades práticas de aplicação destes regimes, nomeadamente o regime geral de proteção de denunciantes de infrações, que estamos agora aqui a falar, que é uma questão muito importante para nós que lidamos com o processo penal, que é saber como é que se vão compatibilizar as investigações internas com essa evolução para o processo penal. Ou seja, se tudo aquilo que é tramitado internamente e o processo que é encontrado internamente e todas as informações que dele constam podem ser ou é obrigatório que sejam, no fundo, divulgadas ao processo penal. E exigirmos, no fundo, o titular da ação penal a entrega do resultado das investigações internas. Isto leva-nos novamente ao que falámos no início, que é a proibição de autoincriminação, não é? Porque se no resultado de uma investigação interna se chegar à conclusão que houve um crime e a própria pessoa coletiva estiver implicada nessa prática, obviamente que isto coloca aqui problemas de prova, no meu entender. Eu gostava de saber a opinião dos dois. Relativamente a essa questão, antes de mais, que é uma coisa engraçada, este regime, como se disse, não, a meu ver, o regime, nomeadamente da proteção do denunciante, não estabelece, aparentemente, não sei qual é a ideia do caso, um dever de denúncia obrigatório às entidades externas, da parte, ou seja, como nós não temos nenhum dever, tirando o caso dos funcionários públicos, quanto aos crimes que tenham conhecimento das suas funções, e por causa delas, mas por causa delas, e às entidades policiais e às autoridades judiciárias, não há um dever geral de denúncia de crimes. E também este sistema não o cria. O que cria, efetivamente, é uma tal ideia de responsabilização, de aumento de transparência. Setorialmente, com os deveres de conservação, às vezes por 5 anos, que é o prazo mais ou menos mais uniforme, nos diversos sistemas de canais de denúncia internos e externas setoriais, áreas sujeitas à supervisão, na maior parte dos casos. Nessas situações,
há aquele dever dos 5 anos da preservação, parece, no fundo, e tem a ver com entidades supervisionadas, que têm muitas vezes obrigações, as entidades coletivas, de entrega de documentação quando solicitado pelas entidades de supervisão e que estão, aliás, é a condição sine qua non de operarem no mercado, enquanto operadores económicos. Tem sido uma grande discussão, queríamos aqui a estar toda a falar disso. Não podemos. E a sua compatibilidade com a garantia da não autoincriminação. No caso das outras entidades, não parece que exista, quando se fala do dever de encaminhamento da denúncia interna, cumprir aqueles passos que é o esclarecimento, dar o feedback ao denunciante, dizer qual o tratamento que está a ser dado. E não vejo ali, nem tampouco no regime geral de prevenção da corrupção, de combate à corrupção, qualquer obrigação de denúncia de crimes. E de entregar, no fundo, qualquer dossiê. E, por outro lado, o dever de conservação, neste standard mínimo, parece que é o necessário à resolução da questão, ou seja, a cumprir todos os trâmites a que a entidade está obrigada. Portanto, não se estabelece ali, ao contrário do que acontece, parece-me, noutros regimes, um dever de manter... não. Por acaso estou a incorrer em erro, porque fala, no caso da pendência de processo de crime, num dever de manutenção durante o prazo da pendência do para além processo. dos 5 anos. Ou seja, para além dos 5 anos. Mas tem que haver conhecimento da existência deste... O que acha, Carlos? Mas o que estou a dizer é que não parece que aí haja uma obrigação. obrigatoriedade. Eu acho, sem dúvida, que não há essa obrigação quando dela resulta a autoincriminação da pessoa coletiva. Pronto. Isso eu acho. O resto é um pouco mais discutível. Talvez, se acho que tem que participar o Ministério Público. Portanto, aí é claro. Agora, pelo menos nos casos em que há autoincriminação, o princípio do direito à não autoincriminação, sem dúvida, estamos de acordo. Sim. Temos que acabar. Eu tinha só mais uma pergunta para o Carlos. Se for telegráfico, eu agradecia. Que é, isto vai trazer estes regimes e obviamente este whistleblowing, uma necessidade de grande tratamento e atenção aos dados pessoais. Queria-lhe perguntar se com este regime há diferenças para o que já existia e havendo quais é que são, no fundo, aquelas dignas de registro para as organizações que vão implementar estes canais de denúncia. Muito bem. Então, há diferenças, há diferenças. Há pelo menos uma forma diferente de encarar o regime da proteção dos dados. O que é certo é que nós não temos orientações específicas nem do regulador, nem sequer a diretiva do whistleblowing se preocupou especificamente com o tratamento de dados no âmbito dos canais de denúncia. Diz que se aplica o regime geral de proteção dos dados. Mas o que é certo é que há especificidades. Estas especificidades, como o grupo de trabalho do artigo 29 tinha reconhecido, ainda no âmbito da diretiva, a propósito dos canais de whistleblowing, e como o regulador dos canais de denúncia das instituições europeias também reconhece, suscitam-se especificidades em matéria do tratamento de dados no âmbito dos canais de denúncia, desde logo quanto à recolha, e esse é o único aspecto que a lei contempla, só deve ser recolhido o que é necessário e deve ser destruído o que é desnecessário, mas depois ignora aspectos fundamentais como o direito de informação e de acesso dos titulares dos dados, que não são apenas os denunciantes, podem ser os denunciados, sendo certo que, como é óbvio, o direito de informação e de acesso dos denunciados não pode prejudicar os objetivos da denúncia e, portanto, é preciso prever um diferimento, digamos, da satisfação desses direitos para o momento em que já não possa ser posta em causa a investigação. E depois há um aspecto específico, e esse talvez foi o único com o qual a CNPD se preocupou no parecer que deu à Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, que é, nos casos em que as médias empresas podem partilhar recursos, não é preciso
que essa partilha de recursos, havendo vários responsáveis pelo tratamento dos dados, seja objeto de um acordo para o tratamento conjunto dos dados por parte dessas empresas. Depois há também especificidades em matéria do interesse que justifica o tratamento, e com isto termino. Quando estamos no âmbito das infrações do catálogo que a lei prevê, seja a violação do direito da União Europeia, seja a Lei 5/2002, a justificação do tratamento é o cumprimento da obrigação legal. Se nós quisermos ter um canal que, a par destas infrações, permite a denúncia de outras que não constam do catálogo, a justificação do tratamento poderá ser o interesse legítimo. E quando é o interesse legítimo, depois é preciso ponderar o interesse legítimo de quem trata os dados com o interesse legítimo de quem é titular deles. E se estivermos a falar de dados sensíveis, artigo 9º do Regime Geral da Proteção de Dados, então teremos que ponderar também os interesses dos titulares dos dados, eventualmente com o interesse público da União e dos Estados-membros. Portanto, estas especificidades existem e bom seria que alguém dissesse alguma coisa sobre elas. Exato, no futuro próximo. São desafios seríssimos. Tínhamos muito mais a falar, muito obrigado. Mas o nosso tempo acabou. Eu agradeço aos dois a vossa presença. Junho está aí à porta, isto vai entrar em vigor, traz responsabilidades, traz custos, mas também eu acho que traz muitas vantagens, sobretudo reputacionais. E, portanto, as empresas vão ter que se artilhar técnica e legalmente, e esperemos que todos os nossos contributos de hoje ajudem a quem tem estes desafios pela frente. Resta-me agradecer a ambos a vossa presença, agradecer a quem também estará do outro lado. Foi um prazer. Muito obrigado.